Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva no canal alternativo, porque lá tem vídeos exclusivos, terá muitos vídeos exclusivos só para aquele canal, o YouTube gosta mais dele, tem um link na descrição para você que está no meu canal principal. Vamos aqui começar agora a parte de Candlesticks, de padrões de continuação, né? E vamos aqui então avançar aqui nessa parte de Candlesticks, a aula completa do básico ao avançado, ao avançadíssimo também eu revelo aqui. Vamos aqui prosseguir então com os padrões de continuação. Bom, o gap de alta Tatsuki, primeiramente um padrão de alta, baixa, cansei de explicar nas aulas passadas, tem um link na descrição do site oficial com todas as aulas de todos os padrões de Candlesticks. Tem na descrição aí. E os padrões de baixa, né? Eles vão fazer o preço cair. O padrão de alta vai fazer o preço subir. Pode ser uma onda gigante, pode ser uma onda pequena, pode ser uma onda que vai culminar em outras ondas de baixa. Ou para alta, né? Pode ser uma onda gigante ou uma onda de alta que vai fazer culminar outras sequências de ondas de alta. Quando se trata de padrão de continuação, é a continuação de alta para fazer o preço continuar a subir, né? O padrão de continuação ele está mais associado não à continuação necessária, não somente a continuação necessária da onda em questão, mas a continuação da tendência ou de uma correção. Então, se padrão de alta, continuação de alta, você pode ter uma tendência de baixa, né? E você tem a correção do tipo ABC. Se aparece um padrão de alta aqui, de continuação de alta, essa correção tende a continuar para depois voltar a cair. Então tende a se estender essa correção, né? Claro que o padrão de continuação ele pode ocorrer para uma única onda também, onde seria o diagnóstico da continuação do movimento da onda. Mas também se aplica para correções, para continuação. Extensão de uma correção de baixa, de alta, né? Antes da tendência de baixa continuar. E também se você tem uma tendência de alta que está predominante, ocorre o padrão de continuação, ele vai indicar a continuidade dessa tendência de alta para que a mesma se estenda mais. Certo? Para você determinar se é uma tendência de alta, se é uma correção de alta para a tendência de baixa continuar, ou se é uma correção de alta em uma tendência de baixa, onde poderá culminar na reversão completa da tendência de baixa para alta, tudo dependerá do contexto. O contexto é determinado pelo quê? Ele é determinado por padrões, determinado por estratégias que vão determinar o contexto do mercado. Se é uma correção de alta, se é uma correção de alta forte, se é uma tendência de alta, se é a metade da tendência de alta, se é o começo da tendência de alta. Se está no fim da tendência de alta. Se está no fim da tendência de alta, aparece um padrão de continuação. Um padrão de continuação de alta, por exemplo, é um bull trap, porque o contexto indica que está fraco, está sobrecomprado, o mercado tende a corrigir. O padrão de continuação de alta não vai funcionar. Então tudo depende do contexto. Os candlesticks servem para validar o contexto ou para não somente validar o contexto, mas ele tem que estar sincronizado com o contexto para que ele tenha valor. Ele sempre será um complemento, mas um complemento essencial, que vai fazer um diferencial extremo para você. Então o padrão Gap Tatsuki de alta, vamos aqui, o Gap Tatsuki de alta Tatsuki ou Bullish Upside Tatsuki Gap. Esse padrão, ele tem a descrição e a psicologia por trás da descrição, justificando porque ele é um padrão de continuação de alta, que permitirá, por sua vez, sabendo disso, interpretar o mesmo padrão ou padrões similares que têm a mesma equivalência de probabilidade ou que equivalem ao mesmo, que tem o mesmo valor para formar a continuação de uma alta. Então é importante entender a descrição por trás da formação do padrão e a psicologia por cada passo comportamental do preço até formar esse padrão. Então nós temos primeiro Marubozu. Marubozu, que é um candle que
ele tem o mínimo, um quadrado, né, para formar o corpo do candlestick, né, não é um Marubozu, mas o mínimo para ser um retângulo em pé ou um retângulo na vertical seria já um Marubozu. Isso aqui seria um Marubozu? Mini Marubozu ou Marubozu pequeno, sim. O Marubozu clássico é o dobro do mínimo para formar um retângulo vertical ou um retângulo em pé. Isso para vocês entenderem, né? Estou explicando dessa maneira. Então seria mais ou menos isso aqui, esse tamanho. A gente tem um retângulo em pé ou vertical, o corpo, né? A formação do corpo. Isso é o Marubozu. Quanto maior o Marubozu, mais forte é o Marubozu. Marubozu positivo indica força para o preço subir e aumentar a movimentação de alta, aumentar o tamanho da onda de alta, né? Ele indica a força de alta, força compradora. Então, se tem um suporte, o Marubozu apareceu no suporte, esse suporte tende a ser fortificado e o preço tende a ser empurrado para cima por conta disso. Se ele aparece numa resistência, essa resistência tende a enfraquecer, porque ele é um padrão de alta, principalmente se ele romper a resistência, né? Dependendo da forma que ele romper, essa resistência pode ser aniquilada, diagnosticada pelo rompimento desse Marubozu. Então, o preço tende a explodir para cima. E se é uma onda de alta, o Marubozu ocorreu, ele indica a continuação dessa onda de alta. Ou se é uma onda de alta que levará a mais ondas de alta, segundo o contexto determinado por sua estratégia, esse Marubozu vai indicar mais força para essa onda. Por exemplo, a gente tem um pivô de alta. A gente sabe que quando ocorre um pivô de alta, é como se fosse gerado um efeito de inércia para um novo pivô de alta ser estruturado. Se aparece um Marubozu nas ondas, ele intensifica a força, ou em uma onda ou nas duas, ele intensifica a força desse pivô. Coisa que quem sabe sobre candlestick não... Quem ensina sobre candlestick não fala muito sobre esses detalhes, mas se você for ver na prática e estudar, você vai ver que o pivô ele fica mais forte. Então tem toda uma psicologia por trás do Marubozu que aumenta a força de outros padrões na análise técnica e no preço. Então, apareceu o Marubozu. Então já começou aqui, está subindo, apareceu o Marubozu, força para bombar, mais para subir mais. Daí acontece o gap de alta, ou seja, fechou aqui. Daí ele abre com gap aqui, ó. Abriu aqui e fechou aqui, sombras pequenas, um segundo Marubozu. Então tem um Marubozu seguido por um gap de um segundo Marubozu, né? Seguido por um gap de um segundo Marubozu. E esse Marubozu indica força compradora para que o preço suba, bombe e se desenvolva. O gap de alta, se você tem uma onda de alta ou um suporte, acontece daqui para cá um gap, né? Ou daqui para cá um gap. Isso pode ser qualquer candlestick, né? Aliás, um gap que fecha com Marubozu, um gap de alta que fecha com Marubozu positivo, pode formar o padrão chute de alta, mas mesmo que não seja o chute de alta como é esse caso, ele vai indicar força compradora extrema. Só o gap de alta vai indicar força compradora extrema, né? Dependendo da condição que ocorre o gap de alta, poderá significar uma psicologia de pressão compradora extrema para que o preço suba, desenvolva uma grande tendência de alta, uma onda de alta, etc. Só que está antecedido por um outro Marubozu, o que indica, né, duas forças compradoras extremas indicada pela psicologia do Marubozu já explicado, e você tem um gapzão aqui, tá, que culmina claramente numa força compradora ainda mais extrema. Daí existe o teste, assim, esses dois Marubozus mais o gap indica a força para o mercado subir. Mas não é uma confirmação clara, pode ser um bull trap. É uma sobrecompra e daí o mercado explodiu para cima, fez o gap, fez um segundo Marubozu, mas é um bull trap. Então, se o contexto indica que está sobrecomprado, esses dois candles somente não seria suficiente para eu julgar que vai ter uma continuação de alta. Pode ser um bull trap, mas isso vai depender do contexto. Vai ter que ser analisado por uma outra estratégia, outros padrões, etc. Daí existe esse gap, né? Se, por exemplo,
fosse um bull trap e fosse uma falha, uma sobrecompra disfarçada por esse gap, por esse padrão altista aqui, composto por esses dois candles, o segundo candle ele poderia abrir aqui embaixo, formando o BB abandonado de topo parcial, né? Porque o BB abandonado de topo ele teria que ser candle de indefinição aqui, né? Poderia ou poderia, né, daqui fazer uma pinça de topo, e essa pinça de topo ela fecharia o gap, então o gap seria fechado, ou simplesmente o candle fecharia o gap. Quando não fecha o gap, indica respeito, ele indica respeito pela psicologia por trás do gap de alta. Então tudo que sobe, ele precisa de fôlego, precisa de uma correção para descansar, ganhar força para subir mais. Nada sobe para sempre. Tudo que sobe, ele tem que cair um pouco, ganhar fôlego, ter uma realização para ganhar mais fôlego, mais energia para subir. Isso se tratando de preço em mercados financeiros. Todo mercado financeiro é assim. Nada sobe reto para cima, indefinidamente. Pode até ter um rally de alta, que vai ter uma alta muito gigantesca, mas sempre corrigirá, sempre terá uma queda, né? Então, esse movimento aqui é um movimento de alta extrema, com dois marobozus. Tem o descanso, não fecha o gap, né? Mantém-se o gap, indicando respeito por esse padrão psicológico do gap de alta, constituído por dois marobozus que intensifica a psicologia de compra do mercado e de continuação de alta. Então, esse marobozu negativo, né, ele falha em fechar o gap, a falha em fechar o gap confirma a força compradora desses dois padrões, mais o gap que eu expliquei. Toda a psicologia por trás de cada comportamento do preço entre esses dois candles. Somando os três candles, a gente tem a psicologia completa de teste pro gap, que foi testado e aprovado, a credibilidade da psicologia de pressão de compra, digamos assim, indicaria a continuação do movimento de alta do mercado. Por esses dois candles, somando o teste desse terceiro candle, temos o padrão gap de alta Tatsuki, que seria esse padrão de continuação. E tem toda essa psicologia por trás de cada comportamento do preço. Então, todo tipo de três candles que seguir essa linha de comportamental, seria um quase gap de alta Tatsuki, poderia ser incluído também num gap de alta Tatsuki parcial, ou até maior, mais forte, mais intensificado, como vou explicar daqui a pouco. Então o preço ele tende a subir mais. Geralmente é um padrão que vai indicar continuação de tendência de alta. Certo? Agora, a gente tem aqui o indicador de poder ou probabilidade do padrão. O padrão ele pode ganhar mais poder, né, se certas alterações ocorrerem nele. Então, quanto maior, vou pegar isso aqui, quanto maior for o primeiro candle, mais forte será o padrão. Já falei, né? Quanto mais forte, mais alto, quanto maior o tamanho do marobozu, mais forte é o marobozu. Então, obviamente, se o primeiro candle for um tamanho maior, o padrão vai ficar mais forte. E quanto maior o tamanho do gap entre o primeiro e o segundo candle, mais forte será o padrão. Então, o gap aqui, né, se ele for maior, então aconteceu aqui um gap maior, né, daí mais forte é o padrão, né? Tem um detalhezinho também, no terceiro candle, quanto mais longe do fechamento do primeiro candle, mais forte será o padrão, porque vai indicar maior dificuldade para tentar fechar o gap. Se ele fecha aqui, por exemplo, a gente tem uma tentativa de fechar o gap mais intenso, quase fechou o gap, ou fechou uma parte maior do gap. Então, diminui a força do padrão. Quanto menor o espaço em que tentou fechar o gap, que percorreu a tentativa de fechar o gap, quanto menor, mais forte. Então, você tem aí o padrão, né?
Isso aqui é uma variável do padrão que eu já estou adiantando. Por exemplo, se ele fechar bem pequenininho aqui, ó, ele rompeu para baixo da abertura desse primeiro candle, ele teve um pouquinho espaço aqui igual isso aqui, né? Entre a abertura e fechou um pouquinho do gap até aqui no máximo, mas sobrou esse espaço gigante. Então, quanto menor o espaço que percorre na tentativa de fechar o gap, se tratando do corpo do candle, mais forte é o padrão. Se ele percorrer mais o tamanho do gap e fechar mais o tamanho do gap, mesmo que fique o gap, vai constituir o padrão gap de alta Tatsuki, mas ele tem menos força porque percorreu maior parte do gap. Então tem esse detalhe também. Você tem aqui, quanto maior o gap também, mais forte será o padrão. Quanto maior for o segundo candle, mais forte será o padrão. Então a gente pode ter o primeiro candle e o segundo candle pode ser mais gigantesco ainda. É um Marubozu que tem maior tamanho, maior força por sua vez. Quanto maior for a sombra inferior do terceiro candle, mais forte será o padrão. Então assim, o terceiro candle, né, ele fizer uma sombrinha maior aqui na parte inferior, mais forte é o padrão. Só que daí tem um detalhe. Eu não posso ter aqui o fechamento do gap. Se, por exemplo, tiver uma sombra e fechar o gap, continua sendo um gap Tatsuki de alta, mas parcial, porque o gap Tatsuki de alta nem a sombra toca, fecha o gap, né? A sombra não fecha o gap do terceiro candle e nem toca no terceiro candle. Se tocou no primeiro candle aqui, né? Se tocou no primeiro candle, é um gap Tatsuki de alta parcial, porque tem o gap de corpo. O corpo não fechou o gap, mas a sombra fechou. Então teve um fechamento pela sombra do gap, mas não teve fechamento pelo corpo. Se fosse fechamento pelo corpo, daí não seria gap Tatsuki de alta. Mas como há fechamento pela sombra, ainda continua sendo um gap Tatsuki de alta, porque a psicologia é parcial, mas ela é um pouco estragada porque a sombra ela fechou o gap, indicando fraqueza aí na questão da psicologia do gap, que a sombra fechou. Mas como a sombra inferior grande agrega uma psicologia de pressão de compra, sendo similar ao martelo negativo, então está indicando, pela formação desse candle, uma pressão compradora para tentar subir, para formar fundo aqui por conta dessa sombra. Só essa sombra é uma sobreposição que indica suporte para qualquer candle que tenha uma sombra inferior grande, né? Indica uma psicologia de suporte. Parece que acho que foi não sei se foi o Bitcoin, aconteceu isso. Teve algumas moedas que fizeram isso aí, né? Tiveram uma sombra grande e depois explodiram para cima. E aí não era um martelo nem negativo nem positivo, era um Marubozu negativo que tinha uma sombra grande. Aí depois o mercado bombou. Por quê? Porque a sombra inferior grande, principalmente se for maior do que o corpo, ou do mesmo tamanho que o corpo, indica pressão compradora, indica a formação de suporte naquela região, formação de fundo provável. Então, né, vai ser um gap. Agora, quanto maior a sombra, ou seja, se tem uma sombrinha um pouco maior, principalmente se tiver um gap grande, né, teve um gap grande aí. Aí teve lá o fechamento do candle negativo e daí teve uma sombra um pouquinho maior. Não fechou o gap, mas teve uma sombra maior. Essa sombra maior, embora tenha percorrido uma boa parte do gap, ela agrega psicologia de pressão compradora, psicologia de suporte, psicologia de formação de fundo. Então aumenta o poder do gap Tatsuki de alta por essa sombra, né, ter sucedido aqui. Principalmente se ela for do tamanho do candle, do corpo do candle, ou o dobro do tamanho do candle. Mas se ela fechar o gap, vai diminuir o poder, porque saiu da linha comportamental ideal para formar toda a psicologia do padrão gap Tatsuki de alta, tá? Quanto maior for a sombra inferior do terceiro candle, mais forte será o padrão. E daí a gente tem as 4 condições ao mesmo tempo, mais forte será o padrão. Então, se os 4 aqui que eu expliquei ocorrer ao mesmo tempo, daí vai ser super, hiper, mega forte o padrão.
Se duas, né, se a primeira e a terceira, ou a segunda e a quarta, ou a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, e assim sucessivamente, duas dessas ocorrerem ao mesmo tempo, mais forte será o padrão. 3 ao mesmo tempo, mais forte será o padrão. Quanto maior quantidade ocorrer ao mesmo tempo, dessas 3 condições, mais forte será o padrão. Então, se as 4 ocorrerem ao mesmo tempo, mais forte é o padrão. Se 3 ocorrerem ao mesmo tempo, é mais forte o padrão, mas é menos forte do que as 4 ocorrendo ao mesmo tempo. E assim sucessivamente. Então é um padrão muito interessante. E ele tem essa característica que eu expliquei. Agora o contexto e a aplicação desse padrão. Então dentro do contexto você tem que ter uma estratégia. Eu tenho a minha estratégia. Você pode fazer o meu curso onde eu ensino a estratégia gráfica que funciona. Tem os meus acertos, as minhas projeções e acertos de médio prazo. Nos meus canais, nas minhas redes sociais eu coloco lá, tá tudo público, tá provado que funciona o gráfico para médio prazo. Longo prazo de 10, 20 anos acertar pelo gráfico o preço que vai ocorrer, se vai cair ou subir, não dá. Tem que ter fundamentos para isso. Mas no médio prazo você consegue acertar durante 6 meses, até um ano, uma projeção de um ano, tem chance de você acertar 100% pelo gráfico. Mas serve para fazer trade, serve para você saber o time de comprar para longo prazo aquilo que está abaixo do valor intrínseco, aquilo que está barato, certo? Investimento em ações, investimento em criptomoedas. Então o gráfico funciona sim, mas tem que saber usar. Eu sei usar, tem o meu curso, você pode aprender comigo. Tem o curso de análise fundamentalista também, você pode aprender tanto para criptomoedas, fundamentalista para criptomoedas, como para ações. Links na descrição para contratar o curso. Então, o treinamento, o curso, a metodologia acerta o contexto do mercado, que é o que você precisa. Você estuda sozinho aí pela internet e cria uma estratégia que funciona, o que é muito difícil conseguir, ou você já usa uma estratégia que já funciona, faz um curso, um treinamento de uma estratégia que já funciona, para determinar o contexto. Né? O meu curso faz isso, ajuda você nisso. Tem um método todo pronto. E os candlesticks servem como complemento. E no contexto de um mercado de médio prazo, da movimentação do preço de qualquer mercado no médio prazo, ocorrerá o seguinte: você tem lá uma tendência de alta, né? E o contexto indica que essa tendência está começando. Ela começou aqui. Você entrou no mercado, comprado aqui para fazer um trade, ou você comprou aqui para longo prazo porque está abaixo do preço uma ação ou uma criptomoeda. Daí, nesse ponto, o contexto indica que vai continuar a tendência de alta. Daí ocorre o padrão gap de alta Tasuki, ou Bullish Upside Tasuki Gap, né? E daí ocorreu esse padrão, ou seja, ainda está barato aqui, está menos barato do que você comprou aqui para longo prazo, mas ainda está barato aqui. Então você enche a mão aqui, que o mercado tende a voltar a subir. E pode ser uma ignição para um grande rally de alta ocorrer e você já comprou aqui, abaixo do preço, por preço barato. Se você é trader, você continua posicionado, mais confiante, para surfar durante toda essa tendência de alta. Né? Agora, quando chega aqui, o contexto da sua estratégia indica que o mercado tende a sofrer uma correção forte. Então, se aparecer o gap Tasuki de alta aqui, é um bull trap. Não vai continuar a tendência de alta, porque o contexto ele é mais forte do que qualquer padrão de candlestick. Então é um bull trap, é um sinal falso de candlestick. O candlestick ele tem que estar sincronizado com ele tem que estar sincronizado com o contexto indicado pela sua estratégia. Ele nunca pode estar separado, né? Ele não pode estar contrário, ele não pode ir contra. Então você precisa da estratégia sincronizada com a mesma direção e força que os candlesticks apresentam, de acordo com a análise que a sua estratégia denota, indica. Tá certo? E daí tem o seguinte: você tem em qualquer mercado uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa faz correções. Muitas pessoas que não entendem como o mercado funciona, diz que essa correção aqui, amarela, ela é uma tendência de alta, e não é. Depende da condição gráfica que você está, do tempo gráfico que você olha. O semanal pode estar fazendo apenas uma correção e tem gente achando que está em tendência de alta. Na realidade é uma tendência de baixa ainda.
ela faz esses movimentos aqui. Sempre ocorrerá isso, sempre ocorreu e sempre acontecerá. Então, né, eu sou especializado em saber isso, saber quando está ocorrendo a correção, quando ela vai terminar, etc. Tudo pelo gráfico eu consigo analisar e decifrar pelo gráfico. Claro que tudo é probabilidade, não tem nada de precisão, né? E é o seguinte, o contexto é uma correção para subir, né? Então assim, é apenas uma correção para ganhar um pouco de fôlego para continuar a queda. Se está abaixo do valor intrínseco para ações ou criptomoedas, se a probabilidade é cair mais, eu compro muito pouco. Por quê? Porque a probabilidade maior é cair mais. Então, uma pequena quantidade, e daí eu acerto. Lembrando que ao longo de 3, 4 anos, pela minha estratégia Ultimate Eagle Signals, eu consigo acertar muitas vezes que vai bater aqui, vai cair de novo, e lá embaixo eu compro pesado e acerto. Mas às vezes também erro. Mas no longo prazo eu tenho mais acertos do que erros. Nesses pontos de compra, timing para longo prazo, e lá no longo prazo, quando atinge o valor intrínseco, os lucros dos acertos das compras que foram acertadas são gigantes. Por exemplo, o Bitcoin, um fundo de 16.700, eu acertei por essa estratégia gráfica, né? Mas também teve erros lá que eu comprei antes e o mercado não subiu e ele caiu, desabou, e essas compras vão me dar menos lucro porque eu não consegui acertar a queda. Então tem erros, mas tem muitos acertos. E no longo prazo, a quantia de dinheiro que você investiu nos acertos vai te dar um lucro gigante, tá? Então o que vale ao longo prazo, o que você vai ganhar no longo prazo. Questão de gerenciamento de risco vai ter os erros, tá? Então assim, né? Você compra menos porque é apenas uma correção. Aconteceu aqui o gap está subindo de alta, apenas uma correção, né? Para o mercado desabar de novo. Agora vamos dizer e faz aí a correção tá fazendo a correção de novo, mas assim, tá indicando o contexto, a minha estratégia indica sobrevenda aqui. Então o mercado tende a fazer uma correção para cima, mas não somente isso. É provavelmente um fundo para o mercado bombar e definitivamente reverter para a tendência de alta e explodir para cima. Então aqui não vai acontecer o gap Tasuki de alta, mas eu já compro pesadão aqui. Igual foi acionada a compra no Bitcoin a 16.700, hoje 17 de junho, né? Então o Bitcoin explodiu 60% mais ou menos, aí um monte de altcoin explodiu também, um absurdo. Teve altcoin da carteira do grupo secreto de sinais que explodiu mais de 100% nessa época. E foi lá no fundão, no abismo, né, que a compra foi feita. E daí aqui ocorre o gap Tasuki de alta, ou próximo aqui do fundo ocorre o gap Tasuki de alta. Está indicando continuação de alta, está indicando força para essa correção suceder, e está indicando força para essa correção suceder a reversão completa da tendência de alta para o mercado bombar. Todavia, né, esse processo está sendo feito numa correção que pode desencadear a reversão, porque antes da reversão tem a correção. O gap Tasuki de alta ocorreu nessa correção ABC para cima, né, que eu chamo de correção ABC para cima. Então, se eu comprei aqui, quando esse gap Tasuki de alta ocorreu, né, daí é que eu vou ficar posicionado aqui mesmo, não existe nenhuma razão para eu sair, e vou até comprar mais aqui um pouquinho acima se está abaixo do valor intrínseco, se está barato, né? E posso fazer um trade aqui também para tentar a reversão da tendência. Geralmente a minha metodologia opera trade quando confirma a reversão, a gente entra. Confirmou a reversão para baixo, está em tendência de baixo, a gente entra. A gente já entra pela minha estratégia quando a tendência reverteu. Operar a reversão da tendência não. Mas o holding de longo prazo, a gente trabalha com operações de acertar fundo, acertar topo para parar de comprar, etc. Tá certo? Então, pessoal, você quer fazer vou finalizar a aula aqui sobre candlesticks, padrão de continuação. Você quer aprender a minha estratégia, fazer o meu treinamento, aprender a minha estratégia, aprender a minha metodologia tanto fundamentalista para longo prazo de ações e criptomoedas como um método de trading, faça meus treinamentos, entre em contato comigo para saber mais.
Grupo Secreto de Sinais é um grupo onde você segue sinais de trade, sinais fundamentalistas para criptomoedas, por enquanto só criptomoedas, para longo prazo. Tem os sinais tudo mastigado, manejo de risco, basta seguir e lucrar. É de graça o grupo secreto para quem compra qualquer um dos cursos. Você pode comprar o grupo secreto separado por menos de 19 mensais. Por menos de 19 mensais você pode estar adquirindo o grupo. Entre em contato então para se inscrever. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.